Como conseguir a melhor taxa de juros para o meu empréstimo? Para você que não me conhece ainda, eu sou da GL Vipert e aqui eu ensino a jornada que uma pessoa comum como eu, como você, percorre para pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor do que está sendo cobrado hoje. Dagi, isso é uma maluquice, você vai me ensinar um esqueminha, você vai me ensinar a roubar alguém, você vai me ensinar a fazer alguma coisa errada? Não, eu ensino técnicas de negociação e como você pode começar essa jornada, e a promessa dessa aula é que você vai conseguir entender aqui por que você foi lá no banco e falou, me ajuda, pelo amor de Deus, e ninguém te ajudou. Por que você tentou renegociar a sua dívida, tentou reduzir o juro da sua dívida, nadou, morreu na praia e não conseguiu. É isso que nós vamos trabalhar hoje. Vamos lá, então vamos começar a falar sobre o nosso tema de hoje. Primeira coisa, eu vou falar sobre como conseguir a melhor taxa de juros para os seus empréstimos. E a primeira coisa que você precisa entender é o que é isso, né? O que é isso, a melhor taxa de juros para os meus empréstimos? Todo empréstimo na face da terra, ele tem uma taxa de juro, que pode ser cobrada pela tabela Price, que é a mais comum, ou pela tabela SAC, que é a tabela dos financiamentos imobiliários. Isso não muda nada a tua vida. Mas o que é importante você saber? Talvez você acredite que as taxas são semelhantes, ou que a diferença é pouca, varia de um banco para outro. E o que as pessoas elas não sabem é que o banco, a taxa de juros, é uma forma de precificar aquele empréstimo de dinheiro. Ah, Dagi, isso eu já sabia. Mas será que você sabia que a precificação de um empréstimo varia de acordo com o banco que você tem conta e com o seu perfil? Então, por exemplo, se eu quiser fazer um empréstimo consignado, será que a taxa de juros que o banco vai me oferecer vai ser igual a do meu colega que trabalha na mesma empresa que eu, no mesmo órgão que eu, que tem a mesma idade que eu? Nananina, não. Taxa de juros, ela segue um estudo ali do banco. É claro que existe uma taxa média e nós vamos falar aqui. O que você precisa entender é, se você está aqui me assistindo, quer pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, quer conseguir a melhor taxa de juros no mercado, é preciso que você entenda o que é a precificação de uma taxa de juros, o que é uma taxa de juros em vários tipos de empréstimos e como você pode usar o que você vai aprender aqui nessa aula para conseguir uma taxa menor. Mas o que é importante você saber já de cara aqui? Taxa de juro não é igual, taxa de juro é diferente dependendo de banco, dependendo de tipo de operação e dependendo sim do seu cadastro, porque se você, perante o mercado financeiro, tem uma imagem de não ser um bom pagador, o banco tem sim a permissão de te cobrar um juro mais caro por isso. É por isso que pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor é muito mais do que simplesmente resolver uma dívida, resolver um problema, e sim o que vai impactar a sua vida para o resto da vida. Então, a forma que você cuida do seu dinheiro pode ser algo que vai fazer com que você nunca consiga financiar uma casa ou que você consiga financiar uma casa com uma ótima taxa de juro. Então, é preciso que seja entendido e compreendido pelas pessoas que taxa de juros é a forma que os bancos precificam aquela operação de emprestar dinheiro para você. E além dos preços que existem do crédito A, do crédito B, é levado em consideração quem é você na fila do pão e como você se comporta com relação a dinheiro. Vocês entenderam agora a parada do que é a taxa de juros e como precificar e como que isso faz diferença na sua vida. Dagi, o que você vai ensinar aí? É importante eu dizer para vocês assim, eu não ensino alguma técnicazinha mirabolante que você vai pegar e vai sair daqui, vai fazer um jeitinho, um esqueminha, porque infelizmente as pessoas, a gente está vivendo uma época hoje, eu brinco que é a época do arrasta para cima, a época do atualiza o feed, em que as pessoas acreditam que é possível resolver um problema grande com um toquinho de mágica. E assim, apesar de eu ser linda, eu não sou uma fada, né? Eu falo para as pessoas, eu não sou uma fada que vai ensinar para você como que num passe de mágica você resolve os seus problemas financeiros. Então, eu vou trazer para vocês aqui as técnicas do mercado financeiro, como é que a coisa funciona na prática, o que você pode estar errando, casos reais de pessoas que conseguiram usar essa informação que eu vou te dar para ter resultado na vida delas, mas não é jeitinho, tá? Não é isso. Agora, é importante eu falar isso, porque senão as pessoas caem de paraquedas aqui e acham que é uma fórmula mágica.
que é importante? Você entender na prática. Toda aula que eu dou, eu falo para vocês que dívida não é tudo igual. Só que na cabecinha de quem não é do dia a dia ali de banco, quem não está nos bastidores de banco, como eu trabalhei durante muito tempo, as pessoas não conseguem assim ter clareza. No meu caso, Dagi, como que isso acontece no meu caso? Na minha vida, na minha realidade, como que isso que você está ensinando vai ser real? E aí eu quero trazer alguns exemplos para vocês. Curiosamente, hoje no meu suporte, no suporte do Mais Dinheiro Zero Dívida, que é um método onde eu acompanho os meus alunos, surgiram 2 alunos falando que, aplicando as técnicas, assim, que a gente nem começou ainda a atacar as dívidas de Vera, eu falo, a gente está só fazendo levantamento ali, algo que eu vou explicar aqui para vocês, conseguiram redução de juros já, propostas de 1% para 0,70%, proposta de 2% para 1,20%, por exemplo, porque eles já começaram a se movimentar e o banco não é bobo nem nada, já fica de olho e já querem oferecer alguma coisa. Então, na prática, esse processo de conseguir a melhor taxa de juros para o seu empréstimo pode vir a acontecer de uma maneira até mais natural, quase que espontânea da parte do banco, porque vai depender que tipo de cliente que você é. Então, hoje, vou dar um exemplo prático para vocês, tá? Hoje, na minha plataforma de alunos, onde eu acompanho os meus alunos, já veio lá, não é nem um depoimento, A minha aluna ficou assustada e falou assim, Dagi, eu tô até assustada aqui que eu acordei com o banco me propondo uma redução de juros. Tipo assim, vocês estão acostumados a acordar com o banco cobrando, ela acordou com o banco ligando para ele e oferecendo uma condição melhor. Então, isso acontece? Isso acontece? Acontece. É comum? É típico? Não. Acontece em alguns casos sim, e depende muito do histórico da pessoa, a gente vai falar sobre isso aqui. Outro exemplo prático, crédito consignado. É o mais comum vocês me escutarem falando sobre redução de taxa de juros de crédito consignado, de casa, de dívidas com garantia. E eu vou explicar isso um pouco mais na frente. Mas é um pouco mais comum porque graças a, inclusive, vários influenciadores que vêm para a internet explicar sobre a resolução que validou a portabilidade dos empréstimos, existe essa possibilidade, sim, de você pegar a sua dívida que está em um banco A e levar para um banco B. Claro que tudo tem técnica, mas é muito comum a gente ver na prática acontecendo o quê? Pessoas que entendem a sua dívida, entendem que tem um crédito consignado, entendem que tem um financiamento imobiliário, e aí descobrem essa oportunidade de pagar essa dívida por um valor 3 vezes menor do que está sendo cobrado através da portabilidade. Só que, infelizmente, isso não é regra para todas as dívidas. Para algumas dívidas, a portabilidade não vai ser um caminho, porque a portabilidade não é regra para todas as dívidas. E aí, Dagi, porque não é regra, eu vou ter que desistir, eu vou ter que simplesmente me conformar que eu tenho um CDC salário, um crédito pessoal e não vou conseguir reduzir o juro da minha dívida? É exatamente para isso que eu estou aqui, para dizer que não. Se você nunca escutou a Dagiele falando sobre portabilidade de dívida, eu recomendo que você coloque lá no meu YouTube, que é mais fácil de pesquisar que o Instagram, coloca assim, Dagiele Vipert portabilidade. Você vai ver as aulas que eu já dei sobre portabilidade de dívida, que sim, é uma forma de conseguir a melhor taxa de juros para o seu empréstimo. Mas e as outras dívidas? Uma coisa que eu falo sempre para as pessoas, o que eu ensino aqui é para quem quer pagar as dívidas, para quem quer sair das dívidas pagando as dívidas, mas pagando pelo valor justo. Eu não estou aqui para ensinar ninguém a dar calote, Eu sempre falo isso, porque tem dívidas que simplesmente não tem como você não pagar. Se você não paga sua casa, você vai perder sua casa. Se você não paga seu carro, você vai ter seu carro apreendido. Inclusive, eu estou com uma aluna agora que teve o carro apreendido pelo banco antes do curso, antes dela se tornar aluna lá atrás. Ela teve o carro apreendido e mesmo com o leilão do carro, ela ainda ficou devendo. Hoje mesmo ela mandou uma pergunta lá, porque agora ela está na iminência de levantar essa dívida e saber de fato quanto que ali faltou da dívida do carro, porque ela achou que era simplesmente não pagar e estava tudo certo. Então, quando você entende isso, aí eu venho para vocês para os casos práticos. Então, assim, 2 casos muito marcantes que eu tenho é o caso da Camila e da GSL, 2 alunas que tiveram 30 mil e 20 mil de redução da dívida de consignado. Então, assim, eu tô falando de 30 mil reais, galera, 30 mil reais, uma dívida que estava com uma taxa de 2 e pouco por cento, que foi reduzida para 0,90 e deu uma diferença de 30 mil, e o caso da GCL é bem parecido. Então, isso é real. Significa que é fácil? Não, mas significa que é real, que é possível, e é por isso que eu trago, Dagi, por que você simplesmente não abre a câmera aqui e vomita o que eu tenho que fazer? Eu não faço isso porque se você fizer do jeito errado, você não vai conseguir. Porque se você está aqui me assistindo, é porque você até aqui fez do jeito errado e não teve sucesso.
É claro que tem pessoas que me assistem por N motivos, né? Mas a grande maioria está aqui porque tem um problema e não está conseguindo resolver. E aí, quando você é capaz de entender, opa, então essa pessoa está me falando que o jeito que eu sabia até aqui não está funcionando muito bem, porque provavelmente o jeito que você trouxe até aqui é o jeito do senso comum, algo que você ouviu da pessoa A, da pessoa B, do influenciador A, do influenciador B, e é por isso que eu falo que se você viu a DGL na sua frente, eu falo com assalariado que quer pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Então, se você é empresário, se você é profissional liberal, meu conteúdo vai te ajudar, mas ele não é feito para você, ele é feito para assalariado. Nossa, Dai, está me mandando embora. Não é, estou sendo honesta com você e dizendo que todo o nosso trabalho aqui é focado para essa turma que tem salário e que é olhado pelo mercado como a menina dos olhos, funcionário público. Então, gerente de banco olha para um funcionário e fala assim, vou bater todas as minhas metas do mês aqui agora com esse funcionário público, porque funcionário público tem renda fixa, tá? Então, beleza, agora vamos entender isso. Vamos entender, na prática, algumas objeções que vocês trazem para mim. O que são objeções, Dade? Normalmente alguém me fala assim, Dade, porque no meu caso é muito diferente, porque o meu marido, porque minha esposa, porque o gerente. E a primeira coisa que você precisa entender é, esse negócio que a Dade está falando, é para mim, que tô com o nome sujo? Dagi, a minha capivara tá mais suja que pau de galinheiro, já tô devendo, isso vai funcionar para mim também? É a primeira coisa que eu vou responder aqui. A portabilidade de dívidas, em algumas situações, sim, você precisa estar com o nome limpo. A portabilidade de dívida, em outras, não faz diferença se você está com o nome limpo ou não. E as renegociações de dívida, onde você vai buscar uma redução da taxa de juros da dívida que você já tem, na maioria dos casos, não leva em consideração se você está com o nome sujo ou se você está com o nome limpo. Então, o que é importante você entender? Para fazer a portabilidade de um financiamento imobiliário, por exemplo, seu nome precisa estar limpo, porque o outro banco vai fazer uma análise de crédito. Agora, para um crédito consignado, para renegociar um CDC salário e outras dívidas, isso não é levado em consideração. E para você entender isso na prática, é importante você entender que você e o banco firmaram um contrato e que por mais que todo mundo fala que banco é abusivo, que banco é isso, eu estou aqui para te ensinar na prática o que é essa relação entre vocês. O banco te emprestou um dinheiro e ele quer receber. Se você fez uma dívida com garantia, você deixou o banco preguiçoso. Ele não vai ficar indo atrás de você para receber, porque ele tem a garantia, seja da sua casa, seja do seu consignado, ele tem a garantia lá. Agora, se é uma dívida sem garantia, o banco quer receber. Isso é uma certeza que eu dou para vocês. Banco nenhum acorda e fala assim para os gerentes, não, gente, sabe essa galera que está devendo? Larga a mão, deixa para lá, não precisa não, muito pelo contrário. A inadimplência é um fator muito importante para os bancos, porque é como o mercado olha a administração daquele banco. Quando um banco tem um problema de calote, de atraso, de inadimplência, ele é visto como um banco que é, no mínimo, né, incompetente ali na hora de avaliar o crédito, ou que ele está errando na hora de avaliar o crédito. Então, normalmente eu falo, enquanto você ficar na posição de, nossa, eu sou abusado pelo banco, eu sou uma vítima dos bancos brasileiros que só querem extorquir as pessoas, e se eu tiver que ter hater pro resto da minha vida, porque falam que eu defendo os bancos, não, eu não defendo os bancos, eu já fui a pessoa que vinha aqui na internet falar que juro é abusivo mesmo, só que a maturidade me fez entender que não é sobre os bancos e nem sobre você e a taxa de juro, é sobre o mínimo de entendimento do que é uma relação comercial com um banco. É claro que no Brasil, o dinheiro que você recebe por deixar o seu dinheiro aplicado é 10 mil vezes menor do que quando você vai pegar dinheiro emprestado. Isso a gente sabe que o spread bancário no Brasil, que é o nome dessa diferença, é muito grande, mas é como é. Você tem duas opções agora. Ou você vai morar lá em Portugal, nos Estados Unidos, ou em outro lugar que a taxa de juro é baixa, ou você aprende a jogar o jogo que é jogado aqui no Brasil. Isso é uma coisa que eu falo muito nos meus conteúdos. Você tem duas opções, ficar de nhenhê reclamando que banco é abusivo, ou falar, peraí, deixa eu entender como o jogo financeiro é jogado no Brasil e eu vou aprender a jogar com essas regras, entendendo que se eu quiser crédito, eu preciso sim buscar a melhor taxa para o meu crédito. Dívida não é
o bicho ruim, não é a coisa ruim. Dívida é uma forma de você conquistar a sua casa, muitas vezes de você conquistar o seu carro, mas não é a pior coisa do mundo. Eu não sou a pessoa que fala assim, não, você nunca pode usar crédito, porque crédito é horrível. Se você souber usar crédito do jeito certo, o crédito é bom e muito bom para você. Então, se você está com o nome sujo, já entende isso agora. Nome sujo, nome restrito não é impedimento para você conseguir a melhor taxa de juro, desde que você saiba a estratégia correta, desde que você saiba como falar, o que falar e para quem falar. E aí, já fechando esse ponto, eu vou entrar na outra coisa que mais me falam aqui. Pô, Daj, muito legal seu conteúdo, muito legal tudo que você fala, muito bacana, mas Daj, eu já tentei reduzir o juro do meu empréstimo e o gerente disse que não dá. O gerente disse que não tem como reduzir o juro do meu empréstimo, Daj. Então, ó, nem vou tentar porque o gerente disse que não dá. E toda aula eu faço questão de educar vocês com relação a isso. O gerente do banco é um funcionário que o nível de autoridade dele, o nível de poder que o banco dá para ele tomar decisão é muito pequeno. No banco existe uma coisa muito linda que eu até trago para a vida dos negócios, que é uma coisa chamada dupla checagem, né? Que são sempre duas pessoas envolvidas numa decisão. Então, quando vai conferir o cofre do banco, vão duas pessoas. Eu trabalhei no banco, tá? Para quem chegou aqui de paraquedas, eu trabalhei minha vida inteira no banco, dos 19 até os 26 anos. Antes de eu empreender, eu trabalhava no banco. Então, assim, sempre são duas pessoas envolvidas na tomada de decisão. No momento que você vai lá conversar com o seu gerente, porque você viu aqui que a DaGiele ensina a pagar dívidas por um valor até 3 vezes menor, eu quero que você entenda que o seu gerente não é uma pessoa ruim, que o seu gerente não está com uma vontade, mas simplesmente que o poder de decisão desse gerente é muito pequeno. E eu vou sair do mundo dos bancos e vir para o mundo da telefonia com vocês. Hoje eu estou com o objetivo da minha vida de mudar o meu plano de telefone, porque eu mudei de cidade e preciso fazer esse ajuste, né? Eu já liguei uma vez e falei com quem? Com o pseudo-gerente que vocês conhecem, né? Falei com alguém lá que atendeu minha ligação, que eu falei que queria cancelar o meu plano. Eu falei, ouvi tudo que ele tinha para falar, agradeci e desliguei o telefone. Agora eu vou preparar uma coisa escrita pedindo o que eu quero para a pessoa certa. Ou seja, eu não vou pedir para o Zé João que me atendeu lá, que foi um amor de pessoa, mas que o Zé João que me atendeu não tem autoridade para me dar o desconto que eu quero. E isso é conhecer uma coisa que eu chamo hierarquia. Aqui na casa da minha irmã, onde eu estou agora, é uma coisa que é regra. Dinda, posso dormir com você? Fala com a sua mãe e com o seu pai. E elas vêm pedir para mim, elas sempre vêm pedir para mim se pode dormir comigo. E aí, o que eu tenho que lembrar? Da hierarquia. Eu não tenho poder para decidir o que as minhas sobrinhas vão comer, onde que elas vão. A autoridade maior é o pai e a mãe. E no mercado financeiro não é diferente. O gerente, ele está numa figura ali de atender o cliente. Na hierarquia, ele é a primeira linha, a gente chama de linha de frente de atendimento. Tem um catatal de gente para trás. Então, se até hoje você acredita que você não conseguiu a melhor taxa de juros para o seu empréstimo, porque o gerente disse que não dá, é aí que mora o erro. O gerente não tem, né? Ele não tem essa permissão sozinho de assinar lá dizendo que vai reduzir sua dívida ou não. É preciso que você entenda que isso é um processo de guerra contra as dívidas e que não é um contato com uma pessoa, e sim uma sequência de atividades que você tem que fazer. E aqui o meu papel é fazer com que você deixe o pensamento antigo de que eu não consigo porque o meu gerente já disse que eu não consigo e substitua por, opa, peraí, tem uma oportunidade. É possível, pode ser que eu ainda não sei como, pode ser que eu ainda não tenha o passo a passo na ordem exata que eu tenho que fazer, mas essa possibilidade existe. Legal, Daj, muito legal. Então você já me falou que eu posso estar com o nome sujo, você já me falou que não vai ser o gerente que vai me ajudar. E agora, Daj, por onde que eu começo? Por qual dívida eu começo? Eu começo pelo cartão, pelo cheque especial, pelo empréstimo, porque a grande verdade é que eu não sei por onde começar. Isso é uma das coisas que eu mais escuto aqui. E, de fato, quando a gente fala de ataque às dívidas, em geral, as pessoas têm no mínimo mais de 6 dívidas. Tem aluno meu que tem 30 dívidas. A maior dúvida é por onde começar. Eu quero que você entenda que mais importante do que você escutar isso que eu vou falar agora e falar, já sei, vou pela mais cara, né? Você pense assim,
qual é a dívida que está arrancando meu couro. Porque às vezes eu vou falar para você assim, começa pela dívida mais cara, né, com o juro mais alto. Só que a dívida que tem um juro mais alto é um empréstimo seu que a parcela é R$ 50. E enquanto isso, você tem um crédito consignado que a parcela é R$ 1.200, debita direto lá do teu pagamento, você não tem nem opção de dar a curva, eu falo, né, de tentar pegar o seu dinheiro inteiro, porque debita direto no pagamento e te tira ali R$ 1.200 todo mês. Então, na hora de priorizar as dívidas, é sempre importante que você olhe para o seu caso. Agora é a hora que você que fala que seu caso é muito diferente, eu falo, é verdade, seu caso é mesmo diferente, porque tem as particularidades do seu caso. E aí você olhando o seu caso, você olhando a sua situação, você vai colocar, fazer uma lista das suas dívidas, uma lista assim, ó, papel e caneta, dívida tal, dívida tal, dívida tal, dívida tal. Tem muita aula no meu YouTube que eu ensino esse levantamento de dívidas, a gente vai falar um pouco aqui nesse vídeo sobre isso, mas você vai colocar as dívidas e vai colocar uma notinha, né? De 0 a 10, o quanto que essa dívida tira meu sono. E aí você vai ver que às vezes a dívida da casa é mais grave para você do que é para Maria, que paga R$ 300 na casa dela. Às vezes a dívida do consignado é mais grave para o João do que para Maria, que está pagando R$ 200 de consignado. Então, por onde você vai começar é pela dívida que mais está tirando o seu sono, que mais está tirando a tua paz, que mais está comprometendo a tua renda, que mais está fazendo com que você não tenha dinheiro para sobreviver o mês e fique na bola de neve sem fim da dívida. Então, sempre que você pensar por qual dívida eu começo a buscar o melhor juro para ela, por qual dívida eu começo a guerra rápida e intensa contra as dívidas, eu quero que você lembre que você vai ter que olhar para o teu caso, olhar pelo valor da parcela e pela taxa de juros, olhar pela complexidade daquela dívida e analisar para o seu caso qual é a dívida que você precisa começar. É claro que quando você tem uma fatura de cartão de crédito alto, um cartão de crédito alto, a sua tendência vai querer ser resolver isso primeiro. E se essa tendência acontecer aí, aqui no meu canal tem muita aula sobre cartão de crédito e cheque especial. Semana passada eu falei de cheque especial aqui, mas aqui nós estamos falando de juros de empréstimo, então é preciso que você entenda que empréstimos são uma categoria e quando você começar a atacar os seus empréstimos, é preciso que você comece por aquele que dói mais, que às vezes sim vai ser por taxa de juro, mas às vezes vai ser pelo valor da parcela desse empréstimo. Fez sentido para vocês? Só para a gente fechar aí esse primeiro entendimento dos erros, o que é importante você ter na sua cabeça? Primeiro erro, é um erro você falar com o gerente, então se você quer reduzir o juro do seu empréstimo, encontrar a melhor taxa de juros, falar com o seu gerente pode até ser uma opção, mas jamais a única, tá? É um erro você parar no gerente. Você vai ter que falar com ele no primeiro momento, mas não pode desistir dele. Ele é uma etapa, eu falo que é mera formalidade, procurar o gerente para você ter um registro de que você foi lá na agência, de que você pediu, de que você expôs aquilo ali para quem é a tua primeira linha de atendimento e, principalmente, formalize esse atendimento com o gerente sempre, né? Então, que hora que eu fui, em qual agência, como que é o nome da pessoa, se possível, sobrenome e número da matrícula. É muito importante que quando você vá na agência, você entenda que nas agências tem câmera. Então, aquela entrada sua na agência foi registrada. Então, não tem como o banco falar assim, eu não registrei aqui que o João veio aqui negociar a dívida. Então, é importante que você anote sempre com quem você falou, nome, sobrenome, se possível, matrícula, mas o gerente não é obrigado a te fornecer a matrícula, tá? Se possível, matrícula e ali a data, a hora e qual agência você foi. Se foi na agência número tal ou na agência da rua tal, número tal, o endereço ali naquela agência para ficar registrado aquele atendimento. Mas não desista no gerente. O gerente é só a primeira tentativa de um processo de conseguir a melhor taxa de juro para o teu empréstimo. Então, lembre disso. Falar com o gerente é a primeira coisa que você faz. Depois você vai fazer mais coisas, a gente vai falar sobre isso aqui, mas se você for no gerente e parar no gerente, você não está fazendo o caminho certo, você está fazendo o caminho errado. Tudo que eu não recomendo é que você pare no gerente do banco. Fechou? Beleza. Dage? Então tá. Vamos entender qual outra coisa que eu posso estar fazendo errado que até hoje eu não consegui negociar minha dívida por um juro menor, não encontrei esse melhor juro que você tanto fala, né? A segunda coisa é não
ter as informações da sua dívida. Ah, Daj, mas eu sei que a minha dívida é um empréstimo pessoal, eu sei que a minha dívida é tal coisa. Existem algumas informações que você precisa saber da sua dívida, eu vou explicar isso aqui, mas eu quero te dizer que se até hoje você foi atrás de negociar suas dívidas sem saber os mínimos detalhes da sua dívida, é por isso que até hoje você não conseguiu. Esse é outro ponto que faz você não conseguir. Então, o segundo ponto é não ter todas as informações da dívida. E o terceiro ponto é não separar as dívidas por tipo, né? Pensa na sua geladeira. A melhor coisa o melhor exemplo que vem na minha cabeça agora. Pensa na sua geladeira. O que acontece se você colocar a carne congelada que você comprou, aquele franguinho assado, aquele franguinho que é para assar, como chama? Gente, tem um nome aqui que o povo usa que eu não sabia, agora não vou lembrar. Meio da asa, eu chamo de meio da asa, mas tem outro nome, né? O meio da asa do frango que você comprou para fazer o churrasco no final de semana. O que acontece se você pegar aquele meio da asa que vem congelado do supermercado e deixar lá na gaveta de verdura? Vai dar ruim, né? Ele vai descongelar e pode até estragar, porque ele precisa ficar no congelador. O que vai acontecer se você pegar a maçã que você comprou no mercado e colocar no congelador? Ela vai congelar, vai até dar para fazer um suco, talvez, mas você não vai conseguir comer aquela maçã. E isso se enquadra, por isso que eu falo que a organização no ataque às dívidas é tão importante, porque você não trata uma dívida frango congelado igual você trata uma dívida maçã. Vamos trazer para o mundo real? Você não trata um crédito consignado igual você trata um crédito pessoal. Você não trata um financiamento imobiliário igual você trata um crédito consignado. E para quem é leigo, para vocês que de repente não estão acostumados, né, com essa palavra, né, dívida não é tudo igual, vocês tendem a falar assim, eu tenho um empréstimo, eu tenho uma dívida. Normalmente, até quando eu falo com as pessoas no Instagram, no inbox, elas sempre me falam, eu tenho um empréstimo, eu tenho uma dívida. Ninguém me fala assim, eu tenho um empréstimo consignado vinculado a um contrato de consignação do nível municipal. Ninguém me manda uma mensagem assim, eu tenho um crédito pessoal com característica de garantia no salário, eu tenho um empréstimo com uma financeira tipo crédito pessoal, eu tenho um crédito pessoal com garantia no veículo, eu tenho um crédito pessoal com garantia no imóvel. As pessoas não têm a linguagem técnica, para o leigo é tudo empréstimo e dívida, né? E isso é um erro, porque sem você separar as suas dívidas, você acaba pedindo para o açougueiro cortar a maçã e pedindo para o povo lá das frutas e verduras cortar a carne. Parece brincadeira, mas na prática isso acontece com muitas pessoas, por não saber as características específicas de cada dívida, vai nadar e vai morrer na praia. Agora que eu já expliquei tudo que talvez estava impedindo vocês de conseguir ter sucesso, agora eu vou explicar o jeito que funciona, qual que é a melhor coisa para vocês fazerem isso na prática. Então, olha o que a gente construiu até aqui. Eu sei que você veio aqui atrás da resposta. Meu Deus, como é que eu consigo a melhor taxa de juro? Mas para você seguir, a gente precisa jogar afora tudo que a gente falou até agora. Então, todas essas coisas que eu falei até agora, você vai jogar fora. Então, agora você não faz mais dessa forma. E para um adulto, turma, é muito importante entender por que aquilo que ele estava fazendo estava dando errado. Diferente das crianças, o adulto aprende de uma forma diferente. Então, sempre que eu aponto os erros para vocês, é para que vocês entendam por que não dá certo. E ao você entender por que não deu certo, você vai tirar a roupa de bebê chorão, com todo o respeito do mundo, tá? Mas é a roupa que muita gente veste aqui para vir chorar. Ai, por quê? O banco não quis fazer isso para mim. E agora que eu convivo com as minhas sobrinhas, eu falo assim, parece meus seguidores lá da internet chorando que o banco disse que não. E aí é tirar essa roupa e falar, peraí, eu recebi um não. Qual que é o meu próximo passo? Essa é a roupa do adulto. Então, quando eu falo para vocês o jeito que não está funcionando e por que não está funcionando, é com o objetivo que vocês troquem de roupa. E entendam que se não funcionou, é porque talvez você não tenha ainda tido acesso até aqui à informação correta. E acho que esse é 90% do meu trabalho. Explicar para vocês por que não tem dado certo. Porque eu sei que vocês tentam. Eu sei que todo mundo que me acompanha tenta exaustivamente há anos sair das dívidas. Como é que eu sei isso? Porque eu já fui vocês.
Eu já estive aí com um monte de dívida, sem saber como sair, devendo para o meu próprio chefe, né? Porque eu trabalhava no banco e devia para o banco. Então, assim, eu devia para o meu chefe, não podia nem fazer muita coisa, senão eu era demitida e ainda ficava com as dívidas. Então, eu sei como é isso. E para que você saia desse ciclo vicioso de tentar e não conseguir, alguma coisa tem que mudar. E essa mudança começa na sua cabeça, você entendendo que o jeito que você tem feito até aqui não está funcionando e você decide jogar ele fora. Ok? Eu vou dividir aqui o como fazer em algumas etapas com vocês. Então, prestem bastante atenção, tá? São basicamente aí, vou colocar 4 etapas para vocês, tá? A primeira etapa eu chamo de levantamento de dívida. É a etapa mais chata da vida. Então, não vou dizer para vocês que, nossa, que emoção! Acordei super motivada para ir no banco, pegar o contrato da minha dívida e pegar o documento de evolução da minha dívida. Nossa, até me maquiei para ir no banco, né? Não, não vai ser e tende a ser um dos passos mais desafiadores, porque o banco, não é que ele não quer que você tenha acesso a esses documentos, mas esses documentos não ficam no internet banking, esses documentos não ficam ali no teu aplicativo, esses documentos ficam sempre no cadastro do banco, lá no arquivo do banco, e para conseguir, muitas vezes você tem que primeiro ir na agência, fazer uma reclamação no saque, depois fazer uma reclamação na ouvidoria, que o saque não te deu o documento, até poder ir no Banco Central do Brasil registrar uma reclamação que esse documento não veio, e pode ser que no Bacen ainda eles não te deem o documento, mas é pouco provável, mas pode acontecer. E aí o que você tem que fazer? Repetir o Bacen, abrir mais um Bacen. Então, olha só que para conseguir o documento da tua dívida, que é o contrato, mais a evolução das parcelas, que é a DED, em média, você tende a levar quase 2 semanas. É um trabalho muito intenso e cansativo, porque, a vida acontece. Você tem que acordar, tem que botar as crianças para a escola, tem que manter a casa arrumada, tem que fazer mercado, tem que trabalhar, tem que lidar com todas as demandas que você tem na sua vida. E sim, você vai precisar separar um tempo para levantar suas dívidas. Você vai precisar ter paciência para pegar um caderno e falar dívida do consignado com BMG. Solicitei o contrato no saque tal dia, não veio. Fiz a reclamação na ouvidoria tal dia, não veio. Bacen número tal, resultado até tal dia. Então, assim, esse levantamento de documentos tem o objetivo que você entenda o que é essa dívida, qual é a garantia dela, quais foram os termos contratuais que você assumiu. Por exemplo, de um financiamento da Caixa, ele diz lá que se você tirar o salário de lá, vai reduzir, vai aumentar o juro, na verdade. Se você parar de usar o cartão da Caixa, pode afetar o juro, e tem lá as regrinhas. Cada contrato tem uma regrinha, e a regrinha que vocês precisam ficar mais atentos é a regrinha de quê? Que você autorizou muitas vezes sem ler, de que se você não tiver saldo na conta corrente, o banco pode ir lá na conta salário e pegar o dinheiro da sua conta salário, que essa autorização começou a ser válida, né, desde maio do ano passado ou março do ano passado, não me lembro, agora com uma resolução que o banco agora tem, entre aspas, a permissão para ir lá na conta salário e pegar algumas parcelas se a pessoa autorizou isso contratualmente, ou na abertura da conta, ou na contratação de um empréstimo, na adesão de um empréstimo. Então, o que você precisa das suas dívidas, né? Qual que é esse primeiro passo para conseguir as melhores taxas de juros? Um bom levantamento de dívida. É um processo cansativo? É um processo doloroso? Mas é um passo necessário. Por quê? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, e se você não tiver os detalhes das suas dívidas, você vai ficar igual cachorro correndo atrás do rabo, porque o gerente vai falar uma coisa, você não vai saber se aquilo que ele está falando faz sentido ou não ali, com aquele contrato que você fez. E o crédito pessoal que a Maria tem pode ser diferente do João, né? Então, pode ser que a Maria contratou aquele empréstimo há 3 anos atrás, pode ser que o João contratou há 6 meses e a cláusula nova está lá dizendo que o banco pode pegar dinheiro de onde quiser, né? Então, é importante ter o contrato e a evolução dessa dívida, dos primeiros passos que você tem que fazer para conseguir a melhor taxa de juros para o seu empréstimo. Ter em mãos o contrato e o documento de evolução da sua dívida. Essas informações é um direito seu, e se você tiver o seu direito, né, vamos dizer assim, não atendido, você pode recorrer até o Banco Central do Brasil. A ordem que eu recomendo fale lá com o gerente, depois no saque, depois na ouvidoria, depois com o Bacen. Tende a funcionar quando você segue a hierarquia, igual eu falei da hierarquia das minhas sobrinhas, né? Quer dormir comigo, pede pro seu pai e pra sua mãe. Então, tem que seguir a hierarquia para você conseguir a aprovação, tá? Beleza. Segundo ponto.
classificação dessas dívidas. E eu sempre trago aqui uma coisa que vocês vão conseguir sair daqui e colocar em prática, né? Todo passo a passo completo fica lá na ordem bonitinha, lá dentro do Mais Dinheiro Zero Dívida. Mas eu vou trazer aqui de uma forma objetiva o que é essa separação de dívidas, tá? Os empréstimos, basicamente, eles vão se dividir em 2 grupos, que são as dívidas com garantia e sem garantia. Eu cito como dívida com garantia as principais, tá? O crédito consignado, o crédito imobiliário, o financiamento do veículo e eu coloco nesse grupo o CDC salário, porque existe lá uma cláusula que você disse que autorizava descontar direto do teu salário e pode entrar aqui também o cartão de crédito consignado no salário, tá? Então eu coloco basicamente essas 5 dívidas nesse grupo, que são as dívidas com garantia em alguma coisa, né? Eu brinco que são as garantias com alguma coisa. E do outro lado, entram todos os empréstimos. Então, empréstimo com financeira, empréstimo pessoal, e aí os nomes desses empréstimos variam muito. Até as renegociações entram aqui, porque uma renegociação nada mais é do que um pacto ali de um crédito pessoal, onde o banco está renegociando as suas dívidas. Então, todos os outros contratos de empréstimos vão entrar aqui no lado sem garantia. Como é que eu descubro se a minha dívida é com garantia ou sem garantia? Bingo! Lá no contrato que eu falei para você pegar. Porque se a sua dívida tem garantia, lá no contrato, que é aquele documento cheio de, eu falo, né, direito case, que é o linguajar ali do direito, né, vai ter uma cláusula que chama assim, das garantias. Né? Essa cláusula é a cláusula que diz assim, no caso de inadimplência, o bem que está vinculado em garantia, que é a casa tal, pode ir para leilão, o carro pode ir para busca e apreensão. Se o funcionário for demitido, 30% da rescisão vai pagar o crédito consignado. Então, chama das garantias, tá? Para o funcionário público, que não tem como, vamos dizer assim, entre aspas, né, não tem como ser demitido, tem ali as cláusulas no caso dele mudar de função, no caso dele levar o salário para outro banco, porque o consignado é descontado direto na folha, né, não tem nada a ver com o banco. Então, esse grupo das garantias, você vai ver no contrato lá das garantias. E as dívidas sem garantia, você vai ver que lá não vai ter essa cláusula das garantias, mas vai ter uma especificação de, no caso de inadimplência, né? Então, quando tem garantia, é muito claro. Pode ser que tenha garantia em aval, por exemplo. Então, se o fulano não pagar, o avalista João da Silva se responsabiliza pela dívida. Então, sempre que tiver uma garantia, vai ter uma cláusula ali, da garantia. Então, por isso que é importante ter o contrato, porque o contrato que foi pactuado entre vocês, agora que vocês vão estar sem afetação emocional, que eu falo, né, sobre aquela dívida, você vai olhar o contrato e falar, tá, entendi. Então, esse contrato aqui é um contrato que tem garantia e esse aqui é um sem garantia. Então, em geral, os contratos sem garantia, fica ali claro que você, no caso de inadimplência, terá o seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, podendo responder extrajudicialmente ou judicialmente com todos os seus bens, né? E aí, normalmente está lá que pode penhorar os bens, tal, que é a cláusula de garantia. Ok? Então, segundo ponto aí, classificação entre com garantia e sem garantia. Tem preguiça de fazer Bacen, não, é só entrar e fazer. Então, assim, não conseguiu com o banco, mas isso é importante, né? Ontem eu só fiz Bacen do que eu não consegui resolver no site. Então, por exemplo, a Ágora lá, investimentos, né? Não achei nenhum lugar para encerrar a conta no aplicativo. Então, eu tive que pedir encerramento direto lá pelo Bacen, porque o aplicativo não fornece essa opção, tá? Beleza, Dagi. Terceiro ponto, eu acho que esse é um dos pontos mais relevantes aqui do que eu vou falar. E por que é mais relevante? Porque isso é conhecimento, né? Conhecimento sem estratégia não vale de nada, mas estratégia sem conhecimento também não vale de nada. É um casamento, né? Estratégia mais o conhecimento, conhecimento mais estratégia. A estratégia nada mais é do que a forma que você vai utilizar esse conhecimento ali na vida prática e aplicado para a tua situação. Dentro do Banco Central, existe um lugar lá, que é o site do Banco Central, tem que o Banco Central é responsável por regular o mercado financeiro, né? Então, tem quem fica falando que banco é abusivo, é porque não conhece a figura do Banco Central, que ele exatamente existe para não abusar de ninguém, né? Então, sim, existem situações em que os juros são muito altos, sim. E o que é considerado um juro abusivo? Então, agora a gente vai sair do senso comum. Então, assim, você que me acompanha e quer ficar vivendo na ignorância do senso comum, que é o banco é abusivo, meu conteúdo não é para você, né? Você não vai ficar feliz aqui me ouvindo. Por quê? Você tem que entender o que é um juro abusivo. Um juro abusivo é um juro que é muito além
das taxas praticadas no mercado e é um juro muito alto para aquele tipo de operação. Então, para eu dizer que um juro é abusivo, no mínimo eu tenho que saber lá no pai de todo mundo, que é o Banco Central, quais são as taxas médias praticadas para aquele tipo de operação. Então, quando você entra lá no site do Banco Central, tem um lugar lá chamado Estatísticas, que é onde você vê qual é a taxa média praticada para o empréstimo consignado do servidor público, qual é a taxa média praticada para o crédito consignado do servidor privado, qual é a taxa média do financiamento imobiliário no sistema saque taxa pós-fixada. Então, assim, tem muitos tipos de empréstimo. E quando você vai falar que um juro é abusivo, você só tem a permissão poética para falar que um juro é abusivo se você teve o mínimo de cuidado de ir lá no Banco Central e dar uma olhada. Por quê? Para um juro ser considerado abusivo, ele tem esses dois critérios, que é o critério de ser uma taxa muito alta para cobrir aquela operação, que aí é uma análise mais genérica, ou ele está muito acima das taxas médias praticadas pelo Banco Central. Então, na prática, enquanto todo mundo está pagando R$ 2,99 num crédito pessoal, se o seu crédito pessoal é 9,99, aí sim a gente pode dizer que um juro é abusivo. Agora, se você entra lá no Bacen e você vê que as 20 principais instituições do mercado financeiro estão cobrando 2,5 e o seu contrato é 2,7, isso não é juro abusivo. Pode ser caro, abusivo não. E mais uma vez entra o meu papel aqui de ajudar vocês a amadurecerem na relação você e o banco. Por quê? Se você olhar para a sua taxa de 2,7, sabendo que todo mundo cobra 2,5 e ficar nesse mimimi que a sua taxa é abusiva, você não vai conseguir resolver o problema. Porque para você dizer que uma taxa é abusiva, o mínimo de conhecimento você tem que ter de quais são as taxas praticadas no mercado. Então, depois que você fez esse levantamento de dívida, separou as dívidas que são com garantia ou sem garantia, está com um contrato em mãos, o próximo passo é fazer uma pesquisa. A mesma pesquisa que você faz para saber quanto que está custando um iPhone 7, quanto que está custando uma ring light, uma câmera webcam. Quando você vai comprar qualquer coisa, não é comum você colocar no Google assim, webcam tal, quanto custa? Né? Então, por exemplo, eu quero trocar a minha webcam. Primeira coisa que eu faço é saber qual que é a média de preço. Aí eu sei que se lá na Magazine Luiza tá R$3.000, sendo que lá no Mercado Livre tá 1.000, estranho, né? É um valor alto. E da mesma forma com os bancos, você tem liberdade de trocar, né? Eu tenho como escolher. É claro que não é, eu brinco, né, que não é tão simples assim, mas existe essa possibilidade. E lá no Bacen, tem de todo tipo de operação bancária, a taxa média, tá? E não existe essa história de qual é a melhor taxa. Não tem essa história de melhor taxa. Isso oscila o tempo todo. Aquela lista lá é atualizada mensalmente. Então, hoje você tem um máximo de taxa de juro para o cheque especial, por exemplo, mas tem instituições que cobram bem menos do que o máximo. Então, você vai ter banco que cobra 3% de cheque especial, banco que cobra 5% e banco que cobra 8%, que é o máximo, tá? Então, não existe um padrão e daqui 2 meses isso pode mudar. Por quê? As taxas de juros, elas tendem a acompanhar a taxa mãe, que é a taxa Selic. Então, é importante que eu não quero entrar nesse financeiro aqui com vocês, mas é importante que você entenda que onde eu vou descobrir se o meu juro está absurdo ou não? Lá no Banco Central, você tem lá dentro das estatísticas qual é a média da taxa de juros praticada pelos bancos. Então, não existe melhor taxa, não existe pior taxa. Por isso que quando uma seguidora falou aqui, a minha portabilidade eu consegui por tanto e agora eu não estou conseguindo reduzir mais. Foi o que eu queria dizer para ela assim. Você não está com a técnica certa. Você pegou um pedaço da técnica, que é usar a portabilidade, mas você não está com a técnica completa, você está só com um pedaço dela. Por isso que eu acho tão importante o passo a passo na ordem certa e feito todo ele e repetido o ciclo sempre, né? Porque uma dívida de consignado é uma dívida que você vai repetir esse ciclo várias vezes. Ficou claro isso para vocês? Agora que olha só o tanto de coisa que vocês aprenderam aqui. Então, para os haters do meu coração que vão vir dizer que eu falo muito, eu sei que eu só falei coisa importante aqui para quem quer reduzir a dívida. Então, quem acha que eu falo muito, né, não está precisando reduzir a dívida, é porque realmente é importante para vocês conseguirem, tá? Beleza, qual que é o próximo passo? Entender a diferença de portabilidade, e eu nem vou usar o termo renegociação, eu vou usar o termo portabilidade e o termo guerra.
Você tem que entender a diferença, porque portabilidade é um processo de troca de namorado. É o que eu mais amo, né? Eu falo assim, ó, eu falei até que eu não ia ficar mais usando tanto esse exemplo, né? Porque tem gente que pode se inspirar e querer ficar trocando de namorado toda hora. Mas é o quê? Você tá com um relacionamento com esse banco aqui. Esse banco tá confortável. Você tá lá pagando juro para ele, pagando taxa para ele, né? Quando você vai bater na porta de outro banco, né? Você vai lá falar, oi, banco novo, tudo bem? Você joga aquele charme, né? Fala, então, eu sou assalariado, né? Ganho aqui meus 10 mil por mês, meus 3 mil por mês, e aqui eu tenho consignado ali, o banco está me cobrando 0,99 ou 1,5%, e eu gostaria de saber se você tem uma proposta melhor para eu trazer meu juro e agora começar a pagar o juro para você. Olha a diferença de abordagem de quem tem conhecimento e de quem não tem. Quem não tem conhecimento, quem não conhece a DAGE ainda, chega lá e fala assim, oi, Banco Inter, então, né, tô pagando tão caro aqui no meu consignado, você não tem uma proposta melhor para mim, não? Para me ajudar a reduzir meu juro? Ó a roupa eu falo de coitadinho, né, de, ai, meu Deus, como eu sofro. A diferença da pessoa madura financeiramente, que vai chegar, né, antigamente era mais pessoalmente, hoje é digital, né, que vai chegar, olá, boa tarde, tudo bem? Ó, eu sou da GL, sou servidora pública do governo de não sei da onde, e eu vim aqui porque eu estou pagando um juro de consignado de tantos por cento no banco tal, e eu tenho interesse de começar um relacionamento com vocês e trazer essa dívida para cá. Ó, a diferença da fala da primeira para a segunda. A primeira é para dentro, né? Ah, porque, né? Tô aqui com a dívida e eu queria, né? E a segunda é o interessado é você. Se você quiser receber o meu juro, eu quero trazer ele para cá. Qual que é a tua proposta? Então, todo esse conhecimento que você constrói de deixar o antigo eu chorão, que fica apontando o banco como abusivo e se portar como adulto. Eu falo, isso é maturidade mesmo, de falar, opa, peraí, fiz a dívida, entendi, pá, agora qual que é o meu próximo passo? Pô, vou fazer a portabilidade. Então, essa postura de portabilidade é uma postura de conquista. Então, ela vai acontecer no crédito imobiliário, ela vai acontecer no crédito consignado. Então, assim, são as dívidas mais fáceis, né, de você ir atrás de uma portabilidade, porque existe uma resolução que permite, né, a portabilidade de dívida entre instituições. Mas para que a portabilidade aconteça, o outro banco tem que querer namorar com você. Por isso que essa postura é tão importante, de conhecer a sua dívida, de saber o quanto você paga de juro naquela dívida e parar de se achar um criminoso porque tem dívida. Muito pelo contrário, se você tem dívida, você está pagando juro para o mercado financeiro. Alguém está ganhando com a sua dívida, assim como você ganhou quando te deram esse empréstimo para cobrir qualquer coisa que você tinha. Então, é entender que portabilidade é um processo de conquista, de você procurar um outro banco que esteja disposto a passar a receber os seus juros pagando um valor melhor por isso, né? Ou seja, cobrando um juro mais baixo. E é importante que você entenda que, ao levar a sua dívida para o outro banco não teve trabalho nenhum para te conquistar. Ele não precisou mandar flores, não precisou te chamar para sair, você que foi lá bater na porta dele e para se tornar cliente. Então, a portabilidade para o outro banco, que eu falo que é o banco novo, é muito bom. E quando você faz isso, o banco velho fala assim, opa, vou perder aqui a minha fonte de juros, vou tentar reter. E aí tende a acontecer o processo de retenção. Então, isso é um processo de briga ali entre dois bancos, de negociação. Às vezes, o banco que você está não vai fazer a menor questão de você e vai falar, pode ir. E, às vezes, o banco que você está vai falar assim, vamos embora, vou te ajudar, vamos ficar aqui, o que eu preciso fazer para você ficar? E eu estava dando o exemplo da telefonia, é a mesma coisa, né? Eu já falei para ele, tá, muito legal o que você me falou, agora eu vou ligar lá na Claro, ver se eles vão me dar uma proposta melhor, depois eu falo com você. Pá, desliguei o telefone. Não fiquei ali. Ele falou, não quero ouvir não, né? Então, é importante que você esteja muito empoderado e muito seguro de que dever não é doença, dever não te faz um criminoso para que você consiga buscar a melhor taxa de juro para o seu empréstimo. Só que tudo isso é muito lindo, muito maravilhoso quando a gente está falando de um crédito consignado. E no CDC salário, né? E lá naquela renegociação sob medida, né? Como que chama do Santander? Eu sempre esqueço. A massificada e todos aqueles outros contratos que simplesmente você não vai conseguir portabilidade. Por que você não vai conseguir portabilidade? Vou te contar. Imagina que você tem 2 cachorrinhos que você está colocando para adoção. 2 cachorrinhos que você vai, né? Que você vai colocar assim, ou à venda ou para adoção. Galera defensora dos animais é só um exemplo, tá? É só um exemplo, sem dramatizar o meu exemplo. Então, assim, imagina que você fala assim, ó,
Esse cachorrinho aqui faz xixi no lugar, não rasga móveis, ele é bonzinho, dorme no lugar, é tipo a cachorrinha Cacau do Marcelo e da Fran, com um amorzinho de cachorrinho, muito tranquila, né? Esse aqui tá adestrada já. Ó, esse aqui já nasceu quebrando tudo, até hoje morde a cadeira, late o dia inteiro, todos os vizinhos reclamam dele, e você chega para essa pessoa aqui e mostra esses dois cachorrinhos. Qual que você acha que as pessoas vão ter a tendência de querer? Que cachorrinho que elas vão querer? O cachorrinho adestrado. E o mesmo serve para dívida. Não é que o Banco Inter não faça portabilidade de crédito pessoal sem garantia. Não é isso. É que simplesmente não é interessante. Para que ele vai comprar uma dívida que ele corre risco de não receber? Então, é mais comum você ver os bancos querendo comprar as dívidas com garantia, ou seja, querendo receber a sua dívida se ela tem garantia, do que se ela não tem garantia. Então, é importante você entender que quando você for, né, para um processo que eu falo que é o processo de sedução lá com outro banco, você entenda que vão ter características ali de algumas dívidas que os bancos vão falar, ó, essa aqui eu não vou fazer portabilidade. Você vê isso acontecendo, por exemplo, com os consignados de menor valor. Então, você vê acontecendo com os consignados de valor pequenininho. Por exemplo, uma parcela de 50, 100 reais, o banco fala assim, esse aqui eu não quero não, amor. Esse aqui deixa aí com esse outro banco seu, que tá tudo certo. Então, é quando você vê que o banco faz essa diferença. Então, as dívidas sem garantia, a gente tem que entender que a gente sai desse cenário de sedução e vai para um cenário de embate. É um cenário de guerra. E aí, novamente, eu entro com postura, né? Assim como eu vou falar com outro banco, né, charmosa e falando, né, com aquela postura, quando eu vou para a guerra, que eu brinco, né? Eu brinco com todo mundo, que eu fico de cabelo preso para trabalhar. Eu prendo cabelo e falo assim, bora, eu vou para a guerra, né? Agora eu vou brigar. Então, eu tô indo para a guerra. É diferente. Então, o tom da linguagem, o jeito de falar, o que você vai falar, muda na hora de negociar aí uma taxa de juro de uma operação que não vai poder ser portada para um outro banco. E aí a gente entra no quesito que eu falo que é muito polêmico aqui, né? Eu vou lá na justiça pedir um juro abusivo. Como eu falei, a primeira coisa é entender se o juro é abusivo ou não. E num processo de redução, para conseguir a melhor taxa de juro nos empréstimos que você já tem, né, sem garantia, o próprio CDC salário, as renegociações que você fez lá 1000 vezes e que estão com uma taxa de 4%, 5%, parcelamento de fatura de cartão, parcelamento de cheque especial, é guerra. É guerra. É 15 tentativas, é realmente chegar a recorrer à última instância, que é o PROCON. Então, assim, você precisa estar munido. A gente não vai para a guerra pelado. Falo isso para os meus alunos. Ninguém vai para a guerra pelado. Um soldado põe uma farda, leva um bom armamento, leva o mínimo de suprimento básico, roupa para frio e vai treinado, né? Então, um soldado, você não vai colocar uma da GL para lutar uma guerra, né? Que nunca viu uma guerra na vida, que nunca foi para o exército, né? Quem que é convocado primeiro? Quem tem treinamento de guerra. Então, é importante que você não vá para a guerra sem se preparar. Por isso que antes de falar vá para a guerra, o tanto de coisa que a gente falou aqui sobre se munir de informações, no mínimo, né? Saber ali onde você está pisando. Então, a pauta do juro abusivo não precisa ser colocada na mesa de cara, né? Você pode começar insistindo que, pô, turma, eu tô vendo aqui que a taxa média praticada no mercado, ó, nesse banco é tanto, nesse banco é tanto, por que a minha é 4? Reavalia, eu tô com mais de 30% da renda comprometida, tá assim, tá assado, tá assim, tá assado, tá assim, assado, né? Então, quando você vai para a guerra munido de informação, com tudo que você precisa saber, fica mais simples, fica mais fácil você aguentar os 10 pedidos que você vai ter que fazer, as 15 tentativas que você vai ter que fazer. E é por isso que eu falo aqui que é simples. É simples conseguir pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, é simples conseguir a melhor taxa de juros, mas isso não significa que é fácil. Porque isso vai envolver resiliência também, a capacidade de aguentar a porrada e levantar. Quando você vai para uma briga com o banco para reduzir juro, olha a quantidade de informações que você tem que ter. E eu vou um pouquinho além, né? Eu vou um pouquinho além agora. De nada vai adiantar você ir atrás da melhor taxa de juros para o seu empréstimo se você não se organizou financeiramente antes. Porque se você vai lá renegociar um empréstimo sem garantia, você conseguiu uma renegociação, conseguiu abaixar o juro, igual um Santander da vida, que tem lá ofertas para você reduzir o juro para 0,49, que os meus alunos têm conseguido isso com muita frequência. Não adianta você fazer isso e não cumprir com a negociação.
Por isso que a regra, né, para você conseguir essa renegociação só vá para a briga depois que você tiver muito decidido que você está mudando de vida e que você está indo para esse caminho. Então, assim, você entender que existe a portabilidade, que é uma mão na roda, que eu faço questão de falar dela para que vocês vão lá mesmo e tenham resultado, e existem as dívidas que não vai ser através da portabilidade que você vai conseguir, que vai ter que ser através da guerra. E eu não estou dizendo que essa guerra é igual para todo mundo, que é uma guerra, e como eu falei, eu não teria como me aprofundar em todas as características aqui dessa guerra contra as dívidas, mas essa é a principal guerra, porque, como eu falei, conseguir uma portabilidade de um consignado, de um financiamento imobiliário, é relativamente fácil, não é tão difícil. Se tiver um convênio ativo, se tiver um outro banco, é um caminho. E aí você vai lá na taxa média do Banco Central e vê lá, nossa, o Banco Inter está entre as melhores taxas de financiamento imobiliário. Vou lá conversar com eles. Ah, não gosto de banco digital. Vai no segundo. O segundo deve ser ou Santander ou Itaú, não sei como é que está hoje, né? Vou para o segundo. E aí você vai buscando. Por isso que é importante ter a lista de dívidas, para você fazer um processo com cada dívida. E aí, agora que eu expliquei para vocês, eu sempre, a gente está caminhando para o encerramento aqui da nossa aula, eu sempre prezo por dizer uma coisa para vocês, né? Eu vejo o relato das pessoas, eu vejo que as pessoas passam, sabe? Todo dia, todo dia, todo dia. O que é a minha vida hoje, né? Eu brinco para as pessoas, tem gente que pergunta, Dade, como é que é a sua vida, né? Minha vida hoje é cuidar dos meus alunos e estar aqui com vocês. A minha vida se resume a isso, né? Então, estou aqui com vocês agora. A minha vida é ajudar pessoas com dívida. E quando eu trago um passo prático para vocês, eu não tenho como deixar de dizer a coisa mais importante de todas. Eu posso falar aqui de infinitas teorias de financeiros, né, de coisas que eu estudei por trabalhar no banco, que eu conheci por trabalhar no banco. Eu posso falar aqui sobre tanta coisa da técnica, mas o que separa uma pessoa que consegue a melhor taxa de juro para o seu empréstimo da pessoa que não consegue? É uma profunda decisão de andar sozinho ou de andar acompanhado. E é preciso que você decida isso hoje. E Dage, onde é que eu passo o cartão, Dage? Não é isso. Não é sobre isso, né? Quando eu falo isso, as pessoas já falam, ai, não tenho dinheiro, Dade, para fazer essa consultoria, para fazer seu curso, porque eu vou fazer sozinho, porque eu tô lascado. E eu vi um vídeo meu que me lembrou do passado, e me lembrou dessa decisão tão imatura da minha parte, tão por falta de conhecimento, de decidir fazer sozinha. E não fazer sozinha na figura de um profissional de finanças, de fazer sozinha, de não dividir com ninguém, de não falar com ninguém, de não, pelo menos, imaginar que, assim como eu, existem outras pessoas que estavam passando por aquilo. Provavelmente a minha colega de trabalho que sentava do meu lado estava passando por isso. Provavelmente meus vizinhos, minhas amigas, como eu via, eu tive uma amiga que eu até emprestei dinheiro para ela, né? Eu conto essa história num outro vídeo meu aí. Então, todas as vezes que isso me vem à memória, eu sempre me emociono muito, porque é minha missão dizer para vocês o quanto é dolorido o caminho de andar sozinho. O quanto é dolorido quem se sente tão culpado, mas tão culpado que não consegue se permitir receber ajuda. E ajuda não é alguém que vai lá fazer por você. Ajuda não é alguém que vai trazer a pílula mágica da resolução dos seus problemas. Ajuda é você falar, meu Deus, não é possível que num mundo tão grande, num Brasil, onde 60% das pessoas estão com dívidas, que muitas pessoas estão num super endividamento, só eu esteja passando por isso. Só que eu esteja passando isso pela primeira vez. É muito egoísmo da minha parte, da sua parte, olhar para o nosso problema e achar que só a gente está passando por aquilo. Eu sempre, toda vez que eu enfrento um desafio, eu paro e me treino a não ser egoísta, porque às vezes eu sou assim, muitas vezes eu sou, de falar, meu Deus, porque é só aqui que acontece isso. É só na minha empresa que está com esse desafio, é só comigo, é só no meu curso que eu estou passando por isso. É só na minha família que eu tenho... A gente tem essa tendência egoísta de se achar a última Coca-Cola do deserto, né? Então, quando você sai disso e toma uma decisão que é simples, galera, é simples. O desenrolar dessa decisão pode ser um pouco mais complexa, mas a decisão em si é simples. É a decisão de falar,
Eu tô com dívida, eu não tô conseguindo, eu tô tentando, mas eu não tô conseguindo. Cada passo que eu dou, o problema fica maior. Cada passo que eu dou, a coisa fica mais enroscada. O que eu vou fazer agora? Eu vou decidir continuar sozinho ou eu vou decidir ir acompanhado? E isso eu não vou me delongar aqui nessa decisão, mas se eu conseguir deixar essa pulguinha na sua cabeça de que você precisa autoavaliar, isso é uma autoavaliação. Quanto tempo eu estou enroscado com esse problema? E aí eu deixo para você pensar. E quanto tempo mais o que isso significa em anos? É um ano? É 3 anos? A última parcela da sua dívida, até quando que ela vai? 2025? 2029, já tem gente que tem parcela para 2030. A turma dos 120 meses aí de consignado da Caixa Econômica, que é 120 meses, ou Santander, que é 120 meses, já tem dívida para 2030. A gente está falando de mais de uma década. Então, quando você entende isso, aí a gente vai para uma segunda decisão, que é não há resultado sem plano. Precisa ter plano, precisa ter data, precisa ter hora para acontecer. A vida é muito dinâmica, muitas coisas acontecem. E eu sou a madame que quer fazer 1000 coisas num dia, né? Eu tava rindo de mim mesma hoje, porque na semana passada eu coloquei 7 grandes coisas para resolver. Eu tinha 7 grandes coisas para resolver. E aí hoje eu fui fazer o checklist da semana e das 7, 4 eu fiz, 3 eu não consegui fazer. Não consegui terminar, né? Precisei trazer para essa semana. Aí eu olhei e falei assim, é por isso que eu vivo achando que eu não tenho tempo. É por isso que eu vivo achando que é muita coisa. Porque eu às vezes coloco uma capacidade dentro de 7 dias que eu vou conseguir resolver tudo. E eram coisas que precisava de outras pessoas, que tinha, mas a minha parte eu fiz. E aí eu falei assim, é isso, a gente tem que ter uma expectativa alinhada de que o dia tem X horas, que você dorme de X horas a X horas, e que dentro do seu dia vai ter que ter um período destinado para resolver as suas dívidas, um período destinado para resolver as suas questões financeiras. E curiosamente, ontem, domingo, né, eu sentei e eu precisava atualizar o meu endereço nos bancos. Precisava atualizar o meu endereço, porque eu mudei para o Rio de Janeiro e agora eu já decidi que eu vou ficar aqui por mais um tempo, aqui na casa da minha irmã. Falei, ó, eu vou colocar os meus endereços aqui, porque não dá para ficar deixando o meu endereço lá em Cuiabá. E aí eu sentei e fiz. Se eu não tivesse agendado, falado, eu vou fazer, ia ficar mais um mês sem fazer. Porque é isso, e é assim que está acontecendo na tua vida. Tem muitas demandas na sua vida. Muito provavelmente, talvez você está querendo emagrecer, talvez você está querendo se tornar uma pessoa mais religiosa, talvez você está querendo se dedicar mais para a educação dos seus filhos, talvez você está querendo salvar seu casamento, talvez você está querendo fazer uma faculdade, se cuidar da tua área profissional, e tem essa área dívida, né, que é a área finanças pessoais. E é muito engraçado, porque eu falo, é a área que respinga em todas as outras áreas da vida. Se eu quero emagrecer, eu vou ter que ter o mínimo de capacidade do meu orçamento de separar um dinheiro ali para comprar uma comidinha mais saudável, né? Comprar melhor ali no mercado, menos pacote, mais verduras. Se eu quero salvar o meu casamento, se eu estou focada em restaurar meu casamento, você vai precisar do mínimo de tranquilidade financeira para fazer uma coisinha ou outra, né? Se eu não estou bem com a minha autoestima, eu vou precisar de um tempo para cuidar de mim, vou precisar de um dinheiro para cuidar de mim. Então, todas as áreas da vida, né, estão linkadas com a capacidade que você vai ter de investir dinheiro ou vai ter que procurar a solução de graça, né? Eu sempre falo isso. Então, essa separar o tempo, escolher uma dívida e começar é o caminho para você colocar esse conteúdo que eu estou te trazendo aqui em prática. Então, se for necessário, eu brinco, né? Eu estava estudando esse final de semana e vendo 3 vezes a mesma aula, né? E aí eu brinquei e falei assim, eu não tenho preguiça de ver 3 vezes a mesma aula, porque se eu não entendi, eu tenho que ser humilde para falar, não entendi, vou rever. Porque é isso, às vezes você vai, pô, a Dade falou um monte de coisa, vou recapitular o que a gente falou. Falamos sobre qual é a melhor taxa de juros, falando sobre o que não é conseguir a melhor taxa de juros, te dei exemplos práticos do que a gente falou. Falei sobre que você não tem importância se você vai estar com o nome sujo, não tem importância se o gerente disse que não dá, e você vai começar pela dívida que mais está te incomodando. Eu falei isso para você. Falei de jeito errado, não vai me falar com o gerente achando que ele vai resolver todos os seus problemas, não vai sem saber as características da sua dívida, não vai sem separar as suas dívidas, porque dívida com garantia e dívida sem garantia é diferente. Falei para você, levanta as dívidas, contrato e documento de evolução da dívida. Falamos sobre a separação, com garantia, sem garantia.
Falei da taxa média do Bacen, né? Que lá no Bacen, para cada tipo de dívida, vai ter a taxa média. Falei sobre a diferença de portabilizar, que é um romance, e de renegociar, que é uma guerra. Então, pode ter romance, pode ter guerra, vai depender do tipo da sua dívida, se ela é com garantia ou sem garantia. E falei com você sobre a decisão, né? Sobre essa decisão de ir sozinho, de ir acompanhado e para você reservar tempo. Reservou o tempo, passou por isso, então eu vou começar pela dívida do consignado com a Olé. Vou começar por essa dívida. Aí você vai aplicar o passo a passo, né? A diferença que eu falo muito, né, de uma aula gratuita, de uma aula aqui na internet, para os meus alunos que têm o passo a passo, é que eles fazem em cadeia, né? Então, cada passo que eles fazem é em cadeia. Então, eles fazem tudo de uma vez. Então, a gente vai passando, a gente fala que a gente anda em bloco, né? É o poder da comunidade. E aí, quando as pessoas têm desafio ali naquele assunto, um troca com o outro, tira dúvida, manda no suporte. Então, a diferença é isso. Existe um tempo determinado para as coisas acontecer e um passo a passo direitinho de como deve escrever. Então, querendo ou não, lá no Mais Dinheiro Zero Dívida, isso tudo que eu falei é mais mastigado. É mais mastigado para o aluno só pegar, copiar, colar. Pegar, copiar e colar, pegar, copiar e colar e fazer. A gente fala que é um Ctrl+C, Ctrl+V dos passos, né? Então, independente, né? Eu tô falando aqui para quem não é meu aluno ainda. Eu tô falando aqui com quem ainda não tá, com quem ainda tá andando sozinho. Para você sair dessa aula e ter a sensação de, nossa, conseguir avançar, escolhe uma dívida, escolhe uma das dívidas e começa a olhar para ela. Começa a olhar, deixa eu pegar o contrato, deixa eu pegar a DED, qual que é o tipo da dívida, vai lá no Bacen, vê quais são as taxas médias, e se você não separar um tempo, nada disso vai se tornar realidade na sua vida. Então, entendendo isso, é você entender que a melhor forma, né, a forma de você conseguir a melhor taxa de juros é passando por todos esses passos que eu falei com você. Por quê? Conseguir a melhor taxa, o que é melhor, vai depender da sua situação, vai depender da sua taxa, vai depender da sua dívida. 0,01% é melhor do que nada. Então, se você, como a colega falou aqui, eu tô com 0,87, se você conseguir 0,86 sem ter custo nenhum, por que não? Por que não, né? Então, eu brinco muito com os meus alunos. Aqui, R$ 300 é dinheiro. Então, assim, eu tô aprendendo um negócio novo agora, e assim, depois eu conto mais para vocês, mas eu falo, né, é a capacidade de falar assim, eu tô procurando R$ 2 de desconto, né? Tô procurando R$ 2 de um preço melhor. Quando você começa a ter esse treino de que R$ 100 numa dívida é muita coisa, 30 mil é melhor, né? Mas, às vezes, você vai ter dívida que você vai conseguir redução de R$ 100. Aí é 100 em uma, 300 em uma, 300 na outra, e aí você fecha esse raciocínio. Então, assim, ó, esse foi o conteúdo de hoje. Um beijo para vocês, muito bom ter vocês aqui, obrigada pela presença de vocês.